Vamos dar continuidade ao estudo de função. Aí vocês podem acompanhando aí pelo livro do Koch, lá na página 35. Hoje a gente vai estudar as maneiras da gente representar as funções. A gente vai ver inicialmente diagrama de flechas e depois a gente vai ver a lei de correspondência de uma função. Tá bom? Então eu já deixei aqui um desenho, que é a primeira maneira da gente representar uma função. Então, para uma função f de a em b, a gente pode construir uma figura representando os conjuntos A e B. E a gente vai indicar a correspondência entre cada elemento de A e um elemento de B por meio de uma flecha, como vocês estão vendo aqui. Eu coloquei uma flecha da cor vermelha. Então, aqui a gente tem uma função f de A em B, certo? Ou seja, a função ela transforma cada elemento do conjunto A num único elemento no conjunto B. Então, se vocês observarem, quem é o conjunto de partida aqui? O conjunto de partida é o conjunto A. E o conjunto A ele é formado por quais elementos? Ele é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Tá bom? A gente tem o conjunto B, que é o conjunto de chegada. Hoje a gente vai estudar também os nomes desses conjuntos, que é o domínio e o contradomínio. O conjunto B, ele é o conjunto de chegada, e ele tem como elementos o A, o B, o C e o D. E observem que dentro do conjunto B existe um conjunto azul, certo? Esse conjunto azul são todos os elementos que têm um correspondente em A, né? Então observe que as flechinhas elas chegam apenas nesses três elementos, A, B e C. Eu vou chamar esse conjunto aqui de F. F minúsculo, tá bom? Então, esse Fzinho, ele vai ser o conjunto de todos os pares ordenados formado pelos elementos que estão em A, né? E o seu correspondente em B. Ou seja, quem é o correspondente do 1 no B? É o A. Então, a gente tem o par 1A. O 2, qual é o correspondente do 2 em B? É o par 2B. O 3, 3C. E o 4, 4D. Tá bom? Então, observe que dentro do conjunto B, a gente tem um outro subconjunto, né? Que é o subconjunto ABC. Observe que esse subconjunto aqui em azul são todos os elementos que têm correspondentes lá em A. E já vocês vão saber que esse conjunto aqui ele recebe o nome de conjunto imagem da função. Tá bom? Então, essa é a primeira maneira da gente representar uma função, que é o diagrama de flechas. Então, como é que a gente reconhece uma função através do diagrama de flechas? Então, a gente vai ver agora quando é função e quando não é através desse diagrama de flechas. Então, se vocês observarem aqui, esse primeiro exemplo é uma função. Por quê? Na última aula a gente viu a definição formal de função. Então, uma função é uma relação entre dois conjuntos, tal que todo elemento que está no conjunto A, ele está em correspondência com um único elemento em B. Então, observe que todo elemento que está aqui no conjunto A, ele está em correspondência a um único elemento lá no conjunto B, tá bom? Vamos fazer aqui mais alguns exemplos para a gente verificar se os diagramas que eu vou montar aqui de flechas são ou não exemplos de função. Vamos aqui para a segunda parte, que é reconhecimento de uma função. Por meio de diagramas de flechas. Por meio de diagramas. Exemplo. Então, eu vou botar aqui 3 exemplos e a gente vai responder a seguinte pergunta. Qual dos 3 exemplos que eu vou botar aqui é um exemplo de função? Esse aqui vai ser o meu primeiro exemplo.
é o conjunto, que é o exemplo A. Eu vou montar aqui meus dois conjuntos A e B. Aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. O conjunto F é formado pelos elementos A, B, C, D. E o conjunto B é formado pelos números 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou montar a nossa relação. O A ele está em correspondência com 1, o B ele está em correspondência com 3 e o C ele está em correspondência com 2. Então esse é o nosso primeiro exemplo de relação. Já já a gente vai dizer se isso aqui é função ou não. Deixa eu construir logo os conjuntos aqui. O B eu tenho meu conjunto A. E aqui eu tenho meu conjunto B. O conjunto A ele é formado pelos elementos A, B, C. E o conjunto B, 1, 2, 3, 4. O elemento A ele está em correspondência com 2. O B ele está em correspondência com 3. E o C ele está em correspondência com 1 e com 4. Essa é a segunda relação. Mais uma. A C. Conjunto A. Eu tenho o conjunto B. O A ele é formado pelos elementos A, B, C. E o B, 1, 2, 3, 4. Aí eu pergunto, como é que a gente pode reconhecer uma função através do diagrama de flechas? A gente vai ver qual desses exemplos aqui é uma função. Vamos lá. Então a gente vai aprender a reconhecer uma função por meio de diagramas. Então, gente, basta a gente utilizar a definição. Então, pela definição de função, uma função, na verdade, é uma relação entre dois conjuntos. Então, eu tenho um conjunto A, que é o conjunto de partida, e o conjunto B, do conjunto de chegada. Então, para ser uma função, todo elemento que está no conjunto A, ele tem que estar ligado a um único elemento que está em B. Então, nesse caso, no item A, por que o item A não é uma função? Porque ele contradiz o que a função fala. Que todo elemento que está em A, ele tem que estar ligado a um elemento que está em B. Então, se vocês observarem, o elemento D, ele não tem nenhum correspondente em B. Então, isso aqui contradiz a ideia de função. Então, na letra A, ela não é função, por quê? Porque não parte flecha desse elemento D. Então, observe que não tem nenhuma flecha que sai de D e vai para algum elemento em B. Então, isso aqui não é função, tá bom? Devido ao elemento D não ter correspondente em B. O item B é função? Parece ser, né? Mas não é. Ah, professor, você disse que todo elemento que está em A, ele tem que estar ligado a um único elemento em B. Então, um único elemento em B. Ou seja, de cada elemento que está em A, só pode partir uma única flecha. Então, observe que o elemento C, do elemento C partem duas flechas. Isso aqui não pode acontecer. Então, cada elemento que está em A tem que ter um único correspondente em B. O A tem o 2, o B tem o 3, só que o C ele tem dois correspondentes. Não pode. Só pode ter um. Tá bom? Então, esse segundo exemplo aqui não é função também. Se vocês observarem, tanto A quanto B são relações. É uma relação entre dois conjuntos. Só que nenhum dos dois é função. Tá bom? E na letra C, observe que a letra C, na realidade, a gente tem uma função, né? Por quê? Porque todo elemento que está em A,
ele está em relação com o único elemento que está em B. Ou seja, o A com 1, o B com 2 e o C também com 2. Ah, professor, um elemento que está no conjunto A, dois elementos distintos, por exemplo, o B e o C, eles podem estar em correspondência com um elemento igual lá no B? Pode, não tem problema. O que não pode acontecer é o inverso, né? Dois elementos que estão em A, aliás, um elemento que está em A ligado a dois em B. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, observe que isso aqui é propriamente a definição de função, né? Todo elemento que está em A, ele está ligado a um único, ele está em correspondência a um único elemento que está em B. Então, observe que essa relação aqui da letra C, essa relação de A em B, também não, é uma função. Tá bom? Então, é assim que a gente reconhece uma função, através do diagrama de flechas. Então, para ser função, para a relação ela ser uma função, todo elemento que está no conjunto A, no conjunto de partida, ele tem que estar em correspondência a um único elemento no conjunto de chegada. Entenderam como é que a gente reconhece uma função por meio de diagramas? Alguma dúvida aqui? Se tiver, bote no chat, que aí eu volto. Então, vocês entenderam esse primeiro conceito de reconhecer uma função por meio de diagramas? Quero que vocês digitem aí. Você pode continuar ou vocês têm alguma dúvida aqui nessa primeira parte? Tá bom. Então, gente, essa é a primeira maneira da gente representar uma função, né? Essa maneira aqui ela é bem intuitiva. Ela é intuitiva e um pouco informal. A gente quase não vai utilizar esses diagramas, né? É só para quando a gente tem conjuntos finitos e pequenos, uma relação entre dois conjuntos finitos e pequenos. O que vai mais importar aqui é essa lei aqui, essa lei de correspondência, que é uma outra maneira da gente representar a função. Imagine essa lei de correspondência como se fosse uma receita, né? Então, quando vocês vão fazer um bolo, por exemplo, vocês seguem uma receita, né? Aí vem ovos, vem leite, vem manteiga. Então, essa lei de correspondência ou formação, ela é uma fórmula, uma regra ou uma lei matemática que possibilita calcular o valor de y, que é o elemento que está aqui em B, a partir do valor de x, que é o elemento que está em A. E aí a gente vai obter os pares ordenados x, y da função f de A em B. Por exemplo, vamos ver o primeiro exemplo. Uma função f de A em B. Já sabem que esse A e esse B são dois conjuntos, tá bom? O A é o conjunto de partida e o B é o conjunto de chegada. O conjunto A, ele tem esses elementos aqui, ó, o 0, 1 e o 2. E o conjunto B, que é o conjunto de chegada, ele tem os elementos 0, 5, 10 e 15. Está aqui o conjunto A, esse 5 aqui está deformado. Deixa eu ajeitar aqui. 0, 5, 10 e 15. Em que cada elemento x de A, x pertence a A, está associado ao seu quíntuplo em y.
E pode ser indicado pela seguinte fórmula. Indicado pela fórmula ou receita, né? Ou lei de formação, y é igual ao quíntuplo, ou seja, 5 vezes x. Então, observe que aqui a gente tem uma fórmula, né? Ou uma lei de correspondência ou formação. Ou seja, cada elemento de x, cada elemento do conjunto A, ele está associado ao seu quíntuplo em y. E pode ser representado por essa fórmula aqui. É como, gente, se eu tivesse o seguinte, ó. Vamos desenhar aqui os diagramas de flecha. Para a gente visualizar isso aqui. Então, imagine aqui o conjunto A. O conjunto A tem como elementos o 0, o 1 e o 2. E o conjunto B tem como elementos o 0, o 5, o 10 e o 15. E o que é que a minha função f ela faz? Essa função f ela transforma cada elemento que está no conjunto A no seu quíntuplo em B. Ou seja, então, quando x é igual a 0, então a gente vai ter qual elemento lá em y? Quem vai ser o correspondente do x igual a 0? Então, eu vou utilizar a minha receita, né? Que é 5 vezes 0, que é 0. Então, significa que o elemento 0 do conjunto A, ele vai estar em correspondência com o 0 em B. E aqui a gente tem o nosso primeiro par ordenado, né? Que é o par 0, 0. Tá bom? Então, o primeiro elemento é o elemento que pertence ao conjunto A, e o segundo elemento é o elemento que está em correspondência com esse elemento em A. Tá bom? Observe que para ser função, eu tenho que pegar todos os elementos que estão em A. Eu tenho que fazer a varredura aqui e associar a B. Então, quem é o próximo? 1. X igual a 1. Então, quando x é igual a 1, então eu vou ter que o y é o quíntuplo de 1. 5 vezes 1, que é 5. Isso significa que o elemento 1, ele está em associação com 5. E aqui a gente forma nosso segundo par ordenado, que é o par 1, 5. Ou seja, o 1 que está em A, ele está em correspondência com o 5 que está em B. Tá bom? E por fim, quando x é igual a 2, então quem é o correspondente lá em B? É 5 vezes 2, que é 10. Então eu vou ter o meu par 2, 10. Ah, professor, sobrou 15 lá em B. Não tem problema. E não pode acontecer em A. Não pode sobrar em A. Se sobrar, não é função. Tá bom? Então, a gente pode escrever essa função f como conjunto de pares ordenados, né? Então, a minha função f, eu posso escrever como os pares ordenados 0, 0, 1, 5 e 2, 10. Tá bom? Então, isso aqui que é, na verdade, uma lei de correspondência. Então, uma função, o que é que ela faz? Ela transforma. Vocês podem associar a ideia de função à transformação também, né? Ou aquela ideia da maquininha. Você pega um elemento, coloca dentro da máquina e a máquina vai processar o quíntuplo desse número. Então, é como se, por exemplo, se você tivesse o 4. Quando você pega esse 4, você tira o 4 do conjunto A, coloca dentro da máquina, e esse 4 vai processar quem? O quíntuplo de 4, que é 20. Então, é isso que a função faz, né? Ela faz essa transformação. Tá bom? Dúvida até aqui? Então, é muito importante que vocês compreendam esse conceito inicial de função. Tá bom? Porque a gente mais na frente, a gente vai definir funções para variáveis reais. Então, a gente só está vendo exemplos pequenos, né, de conjuntos finitos, conjuntos que têm fim. Mas todas as funções que a gente vai estudar,
vão ser todas funções reais. Aqui eu vou ter um conjunto infinito de números reais, aqui também eu vou ter um conjunto infinito de números reais, e a gente vai fazer uma relação entre esses dois conjuntos, tá bom? Agora a gente vai falar sobre uma coisa muito importante no estudo de função. Vocês sempre vão ver esse símbolo aqui, símbolo f de x. Então, como eu já acabei de falar, esse símbolo aqui é f de x. A gente lê f de x. Então, toda vez que a gente estabelece fórmulas que expressam funções, a gente vai definir uma função. Quando a gente for definir uma função, toda função vocês podem observar que ela vai vir assim. Função f, essa letrinha aqui pode mudar, pode ser um g, pode ser um h, não tem problema. É uma função. E essa função você relaciona dois conjuntos, A e B, tal que o primeiro elemento, aliás, o primeiro conjunto é o conjunto de partida, o segundo elemento é o conjunto de chegada. E essa função, toda função ela vai ter uma lei de formação, tá bom? Ela vai ter uma lei, e essa lei ela transforma todo elemento que está no conjunto A em um elemento que está no conjunto B. Então, por uma fórmula, o valor de y, que será um elemento de B, ele vai ser obtido a partir do valor de x, que é um elemento que está no conjunto A. E será indicado pelo símbolo f de x. Esse f de x, ele é chamado de imagem de x pela função f. Tá bom? Então, isso aqui, essas duas letrinhas aqui, elas são iguais, são a mesma coisa. Então, y é igual a f de x. Geralmente a gente chama a função de f de x, mas também pode vir y, não tem problema. No exemplo acima, eu poderia muito bem, no lugar do y, substituir o y por f de x. Então, f de x seria 5 vezes x. Então, esse f de x, na verdade, é a chamada imagem de x pela função f. Aí, por exemplo, quando x é zero, eu vou calcular o f de zero. Então, f de zero vai ser 5 vezes zero, que é zero. E aqui a gente vai obter todos os pares ordenados da forma xf de x. Né? Aí você tem o par ordenado x, f de x. Que nem naquele exemplo. Se o x aqui fosse zero, então f de x, o f de zero seria 5. Né? Então a gente teria aqui, aliás, o f de zero seria zero, que seria 5 vezes zero. Aí você teria o par 0, 0. Então, de modo formal, a gente tem que y é igual a f de x, e esse par x, f de x, ele pertence à função f. Pertence a f. Bom? Vamos fazer um exemplo aqui na próxima página. Para A igual 2010, 2012, então, para A igual a 2010, 2012, 2014, 2016, considera a função f de A em n. Então, observe que aqui eu já coloquei um conjunto numérico, né? Que é o conjunto dos números naturais. Então, o conjunto de partidas são esses 4 elementos, 2010, 2012, 2014, 2016. E o conjunto chegado
que aquele conjunto B vai ter lá todos os elementos do conjunto natural. 0, 1, 2, 3, 4, infinitos. Então, observe que a gente já está trabalhando aqui com conjuntos infinitos, né? E essa função aqui, ela é definida, ela tem uma lei de formação, né? Definida por f de x é igual a x mais 1. Ponto. Determine o f de 2014. Determine f de 2014. Então, observe que você tem um conjunto A, que tem os elementos 2010, 2012, 2014, 2016. E o conjunto B, que é o N, na verdade, né? Que é o conjunto dos números naturais. Ele é definido por essa expressão aqui, ó. F de x é igual a x mais 1. Ou seja, é o sucessor do número. Então, determine o f de 2014. Então, é bem simples, gente. Ó. Eu tenho a minha lei de formação. Eu vou utilizar a lei de formação para resolver essa questão, né? Então, qual o significado de f de x é igual a x mais 1? Significa que qualquer número que eu pegue no conjunto A, eu vou tomar o sucessor dele, ou seja, x mais 1. X mais 1 é o sucessor de um número? Então, você pega um número. Quando você soma esse número com 1, você toma o sucessor, né? Ou seja, então o f de 2014 vai ser igual ao 2014, que é o x, né, que eu estou tomando um elemento lá do conjunto A. Ele está pedindo apenas para determinar o f de 2014, mais 1. E isso aqui vai dar 2015. E 2015 é um elemento que está em N, né? 2015 é um número natural. E acabou. Tá bom? Então, essa anotação aqui, f de 2014, ela indica que devemos encontrar a imagem de um elemento particular do conjunto A. E que elemento seria esse? O próprio 2014. Então, quem é a imagem do 2014 através dessa função? Então, a imagem vai ser 2015, né? Então, a gente só precisa substituir. A gente só precisa substituir na fórmula dada o elemento genérico do conjunto A, né? Que é a letra x. A gente vai substituir o x pelo elemento que a gente está tomando em A, que é o 2014, e substituir 2014 mais 1, 2015. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Dando continuidade. Tem a seção aqui, aprender sempre. Tem um exercício aqui para a gente fazer. Se f de x é igual a x sobre x ao quadrado mais 1, então f de raiz de 2 vale 2 pontos. Então, eu quero encontrar a imagem dessa função quando x é raiz de 2. Então, quanto é que vale o f de raiz de 2? Bem simples, né? A gente só vai substituir o raiz de 2 na expressão que eu tenho, na minha lei de formação. Eu vou botar até de cor diferente aqui, o f. Aí, no lugar do x, a gente vai substituir pelo raiz de 2, né? Eu quero encontrar a imagem desse elemento aqui, do raiz de 2. E onde tem o x, eu vou substituir por raiz de 2. Então, fica raiz de 2 dividido por raiz de 2 ao quadrado mais 1. E o que eu encontrar aqui vai ser justamente a imagem de raiz de 2 através da minha função f. Então, no numerador eu vou ter raiz de 2. Embaixo eu tenho raiz de 2 ao quadrado, que é raiz de 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. E 2 mais 1 é 3. Logo, a imagem é raiz de 2 sobre 3. E acabou. Só isso. Então, observe como é simples, né, a gente fazer essa substituição.
Então, a gente encontrou aqui a imagem da função quando o x é a raiz de 2. Vamos lá para o módulo 16. Exercícios lá do módulo 16. Botem lá na página 45. É o tempo aqui que eu tomo meu café. Página 45. Bora lá, questão 1. Considere os conjuntos A e B. Assinale a única alternativa que define uma função de A em B. Então, novamente, para ser função, todo elemento que está em A, ele tem que estar em correspondência com o elemento em B. Quando vocês analisam a letra A, eu tenho o A em correspondência com 1, o B em correspondência com 3 e o C em correspondência com 2. Está faltando um elemento, né? Está faltando quem? O D. Então, observe que o D não tem correspondente. Então, isso aqui não é função. E para ser função, todo elemento que está no conjunto A, ele tem que estar em correspondência com o único elemento em B. Então, na alternativa A, a gente tem lá o elemento D do conjunto A, que ele não tem imagem em B. Então, a A não pode ser função. Letra B. Eu tenho o A em correspondência com 3, o B em correspondência com 1, o C em correspondência com 5 e o D em correspondência, aliás, e o A em correspondência com 1. É função? Não. Por quê? Primeiro que o D, ele não está em correspondência com ninguém. E segundo que o A, ele está em correspondência com 2 elementos em B. E isso aí não pode. Então, a letra B também não é função. Letra C, o A com 1, o B com 1, o C com 1 e o D com 1. Perfeito, está aí. Então, aqui a gente tem a nossa função, né? Todo elemento que está em A, ele está em correspondência com o único elemento em B, que é o 1. Ah, professor, todos os elementos estão ligados a um mesmo elemento. Tem problema? Não, não tem. O que não pode acontecer é que um elemento que está em A, ele esteja ligado a mais que um elemento, né? Por exemplo, o A, da letra B. Ele está ligado ao 3 e o 1, não pode. Mas se você observar na letra C, todo elemento que está em A, o A, o B, o C e o D, ele está em correspondência a um único elemento que está no conjunto B. Então, a correta é a letra C. Vamos verificar D e a E, porque não é. Por que não pode ser nem a D nem a E? Primeiro, na D, eu tenho o A, apenas o A, em correspondência com os 5 elementos em B. Não pode, e ainda está faltando o B, o C e o D. E por que o E não é, professor? Porque o E, os pares estão trocados, né? O 1 está em correspondência com o A, o 2 está em correspondência com o B, o 3 está em correspondência com o C, o 4 com o D e o 5 com A. Então, isso aqui, na verdade, não é uma função de A em B. Isso aqui é uma função de B em A, porque o primeiro elemento é de B. 1, 2, 3, 4, 5 são elementos de B. Agora, se perguntasse, isso aqui é uma função de B em A? Isso aqui é uma função de B em A, só se você trocasse os conjuntos. Você tomasse o B como conjunto de partida e o A como conjunto de chegada. Aí essa letra E, ela seria uma função. Então, no caso, a correta é a letra C. Questão 2. Considere uma função em que a lei de formação é dada por essa expressão aqui.
Já já a gente vai ver esse significado aqui. Ó. X pertence a R menos 1. Qual o significado disso aqui em conjuntos? Né? Significa que o meu conjunto de partida, ele não tem esse elemento 1. Ele é qualquer número real, só não pode ser o 1. Por que não pode ser o 1? Porque se o x for 1, observe que quando a gente substituir aqui o x por 1, o que é que vai acontecer? Ó? A minha função ela vai dar um defeito, né? Vai dar 2 sobre 0. Quanto é 2 sobre 0? Isso aqui não tem significado na matemática, né? Divisão por zero não existe na matemática. Então, isso aqui a gente vai ver neste instante, que é a ideia de domínio de uma função. O que é que pode, o que é que não pode. Então, ó, vamos calcular aqui o f de menos 1, o f de 0, o f de 3 e o f de 4. Então, qual é a imagem da função quando eu pego o elemento menos 1 de A? Então, quanto é f de menos 1? Então, é bem simples. Eu vou pegar a minha expressão e no lugar do x, eu vou substituir por quem? Por menos 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então, fica 2 dividido por menos 2. E isso aqui dá menos 1. Então, o f de menos 1 é menos 1. Então, menos 1 é a imagem da função quando x é menos 1. Agora, vamos calcular o f de 0. Quanto é o f de 0? Pego minha expressão e substituo onde tem x por 0. Então, vai ficar 0 menos 1. 0 menos 1 dá menos 1. Então, 2 dividido por menos 1, jogo de sinal, porque aqui é uma divisão, mais com menos dá menos. E 2 dividido por 1 dá 2. Então, menos 2 é a imagem da função quando x é 0. Aqui é a letra A, letra B, letra C. Vamos calcular o f de 3. Imagem da função quando x é 3. Então, vai ficar 2 sobre 3 menos 1. 2 dividido por 2. 3 menos 1 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Então, f de 3 é 1. Então, 1 é a imagem da função f quando x é 3. E, por fim, letra D, o f de 4. Então, substitui o x por 4. 4 menos 1 dá 3. Logo, a imagem é 2/3. Então, quando x é 4, eu tenho como imagem 2/3. E falta a questão 3, né, dos exercícios de aplicação. Vou pegar aqui. Essa aqui eu vou deixar para vocês responderem. Essa é de vocês. Ó, essa aqui é a pergunta seguinte. Falta o 4. O 4. Quais dos diagramas a seguir definem uma função de x em y? Com x igual a b, c, d e o y igual a x, y, z e w. Observe que aqui a gente tem diagramas de flechas, né? Então, acho que foi o primeiro assunto que a gente viu hoje. Aí eu pergunto a vocês, gente, qual desses 4 aqui é função? 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser que haja mais que 1. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês, qual desses aqui, qual desses conjuntos, qual dessas relações, 1, 2, 3, 4, 5, é uma função? Vou colocar como enquete aí para vocês marcarem.
Bora lá. Tá aí a enquete já. Marquem aí qual é a resposta correta. Analisem cada uma e veja qual é a função. Vamos lá. Apenas a metade respondeu. Faltam 5. Faltam 4. Falta João Miguel, William, Raíssa e Yasmin. Deixa eu ver, Maria Eduarda, se você acertou no chute. Não, você errou no chute. Então, vou publicar aqui os resultados. Não sei se vocês não dá para vocês verem, mas os resultados foram publicados. Então, a maioria marcou letra C, né? Então, vamos analisar aqui. Bora lá. Então, A1. Por que A1 é função? A1 é função, né? A1 é função. Por quê? Porque todo elemento que está no conjunto A, ele está em correspondência ao único elemento que está em Y. Aliás, em X e em Y. Né? Todo elemento que está em X, tanto A, quanto B, quanto C, quanto D, tem uma flechinha ligada a um elemento em Y. Então, aqui é função. Por que a 2 não é função? Olha para cá, o D. Do D partem duas flechas, e não pode. Então, o 2 já não é função. Então, essa 2 aqui não é função porque, para ser função, todo elemento que está em A, ele tem que estar ligado a um único elemento em B. E aqui não está acontecendo isso. O D está ligado a dois elementos. Então, o 2 não é. O 3. Observe que o A está sobrando ali, né? Então, está faltando elemento. O A não tem nenhum correspondente. O Azinho aqui não tem nenhum correspondente em Y. Então, aqui também não é função. Então, nem A2 nem A3 são funções. A4, ó, todo elemento que está em A, ele está ligado a um único elemento em B. Então, isso aqui é função. Tá bom? Ó, o A está ligado ao Y, ao B. Então, de cada elemento aqui do primeiro conjunto, parte uma única flecha. Tá bom? E o 4 dá para perceber que não é função. Aliás, o 5, né? Dá para perceber que não é função por quê? Primeiro eu tenho o D, que não tem nenhum correspondente no outro conjunto. E eu tenho o A e o C, que partem duas flechas, e isso não pode. Então, as únicas que são funções é A1 e A4. Letra D. Correta a letra D, tá bom? Deixa eu mandar aqui os prints dessas questões para vocês lá no grupo. Ah, Mariana conseguiu entrar, né, Mariana? Já ia mandar o link para você, porque você não estava vendo a aula. Pronto. Então, fizemos as questões de definição de função.
Agora a gente vai voltar lá para a página 36. Voltem lá para a página 36 agora. Página 36. E agora a gente vai falar sobre alguns conjuntos especiais e de extrema importância no estudo de funções, né? Agora a gente vai falar, a gente chegou na parte de domínio, contradomínio e imagem. Domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então essas três nomenclaturas e conceitos, elas são muito importantes no estudo de função. Tá bom? Então toda vez que a gente considera uma função f de a em b, então eu tenho uma função f de a em b. Então você já sabe que isso aqui, ela tem qual significado? Eu tenho uma função f, função ou transformação, né? De a em b. Então qual o significado disso aqui? Imagine que eu tenho uma maquininha, né, que eu pegue elementos que estão nesse conjunto A, coloco na máquina e essa máquina ela transforma em elementos que estão no conjunto B. A gente vai chamar de domínio da função, a gente denomina o domínio o conjunto A. Então esse conjunto A aqui, ele é chamado de domínio da função. É de onde partem os elementos. Domínio. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio da função. É o conjunto de chegada. Então aqui a gente tem o contradomínio. Então o conjunto A, que é o conjunto de onde partem os elementos, ele é chamado de domínio. O conjunto B, ele é chamado de contradomínio. A imagem, o conjunto de imagem, na verdade, ele é um subconjunto de B. Ou seja, ele é um subconjunto do contradomínio, formado por todas as imagens dos elementos do domínio. Então, isso aqui é que representa a imagem, né? Então, a imagem, na verdade, a gente representa a imagem da função assim. Imagem de f, na verdade, ele é um subconjunto, vou botar aqui o está contido, né? É um subconjunto do contradomínio. Tá bom? Então, por exemplo, para a gente visualizar melhor o que seria a imagem de uma função. Exemplo. Então, vamos tomar aqui dois conjuntos, A e B, e uma função f. Aqui está o conjunto A, o conjunto B, e uma função que relaciona esses dois conjuntos, uma função f. Aqui é a minha função f. Vamos tomar aqui esses elementos, menos 1, 0, 1 e 2, por exemplo. E o contradomínio eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e 5. O menos 1 ele está em correspondência com 1. O 0 está em correspondência com 0. O 1 está em correspondência com 2. E o 2 está em correspondência com 2 também. Pronto. Vamos determinar aqui quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é a imagem dessa função. Então, primeiro, quem é o domínio? Quem é o domínio da função f?
Então, o domínio da função f vai ser o meu próprio conjunto A. É o conjunto de partida, tá bom? Então, o domínio da minha função, eu vou representar assim, ó, D de domínio e f da função. Então, o domínio da minha função são formados pelos elementos menos 1, 0, 1 e 2. Então, está aqui o domínio da minha função f. E quem seria o contradomínio? Então, o contradomínio são os elementos do conjunto de chegada, que é o próprio conjunto B. Então, eu vou representar o contradomínio por CD, que é contradomínio, tá bom? É a abreviatura. Contradomínio da minha função f. Então, quem vai ser o contradomínio da minha função f? Vai ser 0, 1, 2, 3 e 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. São os elementos do conjunto B. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E letra C, o conjunto imagem de f. Então, quem vai ser o conjunto imagem de f? O conjunto imagem, gente, ele vai ser um subconjunto do conjunto B. São todos os elementos que têm uma imagem em A. Então, quais são os elementos que têm uma imagem em A? Quais são os elementos que estão recebendo uma ligação aqui? O 0, o 1 e o 2. Então, esse subconjunto aqui, que é um subconjunto do contradomínio, ele é o chamado conjunto imagem da função. Então, quem seria a imagem da minha função? Que eu represento por IM, imagem, da função f, vão ser os elementos 0, 1 e 2. Então, sempre, gente, sempre a imagem ela vai estar contida no contradomínio. Então, sempre a imagem vai ser um subconjunto do contradomínio. Tá bom? Vamos tomar um exemplo numérico agora. Então, seja a função definida da seguinte forma. Eu vou ter minha função f, cujo conjunto A, que é o conjunto de partida, ele vai ter esses elementos aqui, o 1, o 2 e o 3. Então, esse é o meu conjunto A, que é o domínio. E aqui eu vou ter meu contradomínio. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Então, meu domínio vai ser apenas esses 3 elementos. Meu contradomínio vai ser esses 8 elementos. Tá bom? Então, aqui seria meu conjunto A. Aqui seria meu conjunto B. E ela é definida pela seguinte lei de formação. F de x é igual a 2x mais 1. Eu quero encontrar o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Então, quem seria o domínio da minha função? O domínio da minha função é o conjunto de partida. O domínio da minha função f é o conjunto de partida, que são os elementos 1, 2 e 3. Então, está aqui o meu domínio. Quem seria o contradomínio? O contradomínio é o conjunto de chegada. Esse conjunto aqui, formado pelos elementos de 1 até 8. Então, aqui seria o meu contradomínio de f. Então, quem seria meu contradomínio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quem seria a minha imagem? Então, para a gente encontrar a imagem, aqui a gente vai ter que utilizar a nossa fórmula, né? Para a gente obter as imagens. Então, vamos lá. Vamos utilizar a nossa fórmulazinha para encontrar as imagens. Então, primeiro a gente vai calcular o f de 1. A gente pega o primeiro elemento que está no domínio, que é o 1, e acha a sua imagem lá no conjunto B. A gente vai fazer essa transformação. O que essa função faz? Ela dobra o número e soma uma unidade. Tá bom? Então, no lugar do x, a gente substitui por 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. E 2 mais 1 é 3. Então, 3 é a imagem da função quando x é 1. Então, o 1 ele vai estar em correspondência com 3. Quem seria o f de 2? Então, f de 2 vai ser 2 vezes 2 mais 1, que dá 5. Ou seja,
O 5 é a imagem da função quando x é 2. E, por fim, o f de 3, que é 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, 7 é a imagem da função quando x é 3. Logo, quem vai ser meu conjunto imagem? Então, meu conjunto imagem vai ser 3, 5 e 7. 3, 5 e 7. Então, observe que 3, 5, 7, esse conjunto 3, 5, 7, ele é um subconjunto de B. Estão vendo aqui? O 3, 5 e o 7, como eles são elementos de B, então significa que a imagem ela sempre vai estar contida no contradomínio. Tá bom? Então, isso aqui que é o conceito de domínio. O que é o domínio? É o conjunto de partida. É de onde eu pego os elementos. Quem é o contradomínio? É o conjunto de chegada. E quem é a imagem? A imagem é um subconjunto do conjunto de chegada. É quando eu, através da lei de formação, eu substituo os valores que estão no domínio, tá, através da função f, e encontro os valores no contradomínio. Esses valores que têm correspondentes em x, aliás, no conjunto de chegada de partida, esses elementos eles pertencem ao conjunto imagem da função f. Tá bom? Até aqui, tudo bem? Entenderam o conceito do que é o domínio, contradomínio e imagem? Pronto. De agora em diante, eu não vou mais me referir a esses conjuntos como conjunto de partida e conjunto de chegada. Eu vou me referir como domínio e contradomínio. Tá bom? Então, vocês já sabem que o domínio é o conjunto de partida. O contradomínio é o conjunto de chegada. Ok? Vamos falar agora sobre função real. Função real. A gente vai chamar de função real quando o domínio e o contradomínio são subconjuntos não vazios do conjunto dos números reais. Então, sempre que eu tiver uma função f de a e b, então uma função é real quando o domínio é um subconjunto de R e o contradomínio ele pode ser tanto igual a R ou ele pode ser um subconjunto de R. Pode ser uma parte de R. Bom? Então, uma função é chamada de função real quando o domínio e o contradomínio são subconjuntos não vazios do conjunto dos números reais. Tá bom? Então, é isso aqui que a gente vai estudar de agora em diante. Funções reais. Tá bom? Então, todos os elementos que estão no domínio e no contradomínio serão sempre números reais. O que é raiz de uma função? O que seria raiz ou zero de uma função? Raiz ou zero de uma função. Então, numa função, sempre vai existir um número real. Eu vou chamar esse número real de alfa. Poderia ser qualquer outro número, é só por definição mesmo. Vai existir um número real alfa, e esse alfa ele pertence ao domínio. Eu vou me referir ao domínio como esse conjunto A. Eu tenho aqui uma função, deixa eu representar logo a função, depois eu coloco isso aqui. Então, suponha que eu tenho uma função de A em B. Essa função é uma função real, tá bom? Onde o contradomínio e o domínio são subconjuntos de R. Um elemento do conjunto do domínio ele vai ser um zero ou uma raiz de uma função se sua imagem for nula, se sua imagem for zero. Ou seja, a gente diz que alfa pertence a A,
Observe que esse elemento está no domínio. Ele é um zero de uma função, ou raiz, se somente se acontece isso aqui. Ó. Se o f de alfa for zero. Então, se eu tenho uma função qualquer, aí eu pego um elemento lá no domínio, coloco dentro da minha função, da minha maquininha, e essa maquininha me dá o zero como imagem, então você tem o zero ou raiz de uma função. Tá bom? Por exemplo, vamos pegar aqui uma função bem simples. Seja a função f de x igual a 2x mais 2. 2x menos 2. Então, eu quero descobrir quem é o zero, o raiz dessa função. Então, vai existir um número aqui, que quando eu substituo dentro da minha maquininha, isso aqui vai dar zero. Que número é esse? É quando o f de x é zero. Eu tenho que encontrar isso aqui, ó. F de x é igual a zero. E eu posso muito bem substituir no lugar do f de x por zero. Então, a gente cai numa equação de segundo grau, ou de primeiro grau. A gente cai nessa equação aqui, ó. 2x menos 2 é igual a zero. Qual o número que multiplicado por 2 e subtraído por 2 dá zero? É o 1, né? Basta a gente resolver essa equação. 2x é igual a 2, passa o 2 para lá, por outro membro, e o 2 que está multiplicando passa dividindo. É igual a 1. Ou seja, quem é o zero dessa função é o 1. Por quê? Porque quando você toma o f de 1, vai dar ó, 2 vezes 1 menos 2, isso aqui dá zero. Ou seja, esse 1 aqui é o zero ou raiz da minha função. Porque quando eu substituo ele na minha função, ele dá zero. Ele anula a minha função. Então, isso que é o significado de raiz ou zero da função. Tá bom? E por fim, para a gente terminar a nossa aula de hoje, vamos falar sobre o domínio de uma função real. Então, vocês entenderam o conceito de zero ou raiz de uma função, né? Então, é um número que está no domínio. E esse número, quando eu coloco na minha função, a função ela se anula. A função ela dá zero. Um último exemplo, para a gente encontrar o zero da função. Agora, imagine essa função aqui. Ó. G de x é igual a x ao quadrado menos 1. Então, aqui eu tenho essa lei de formação. Quem seria o zero da minha função? Então, toda vez para eu encontrar o zero da minha função, eu pego minha função igual a zero. Então, x ao quadrado menos 1 é igual a zero. Então, basta a gente resolver essa equação. Né? X ao quadrado é igual a 1. Então, como aqui eu tenho um x que está elevado a 1 expoente 2, eu passo ele tirando a raiz, mais ou menos a raiz quadrada. Né? Mais ou menos a raiz quadrada de 1. Isso aqui vai dar mais ou menos 1. Observe que aqui eu tenho duas raízes. Né? Tanto 1 quanto menos 1 são raízes. Por quê? Porque se você calcular aqui o g de 1, quanto é o g de 1? G de 1 vai ser igual a 1 ao quadrado menos 1, e isso aqui dá zero. E o g de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado é positivo, dá 1, e 1 menos 1 é zero. Observe que aqui ó, a gente tem uma função, que a gente vai estudar mais na frente, que é uma função polinomial de segundo grau. E essa função ela tem duas raízes. Né? Quem são as raízes dessa função? O 1 e o menos 1. Por quê? Por que esses dois números são raízes? Porque esses dois números, quando eu substituo na minha função, eu anulo a minha função. Tá bom? A minha função dá zero. Então, isso que é o significado de raiz ou zero de uma função. E para finalizar nossa aula, vamos falar sobre domínio de uma função real. Bom, então, gente, o domínio ele tem um papel fundamental
no estudo de função, pois é a partir dele que a gente pode utilizar a sentença matemática e fazer os cálculos para obter as imagens. Quando a gente não menciona o domínio e o contradomínio de uma função, vocês vão entender que o domínio ele vai ser, tanto o domínio quanto o contradomínio, ele vai ser o conjunto mais amplo dos números reais. Tá bom? E o domínio também, aliás, o contradomínio vai ser sempre o conjunto dos números reais, tá bom? Então, quando a gente está estudando funções de números reais, o contradomínio da minha função sempre vai ser os números reais, tá bom? Então, sempre o contradomínio vai ser o próprio conjunto R. O domínio da minha função, ela vai ser um conjunto A qualquer. E esse conjunto A, ele vai ser sempre um subconjunto de R. O maior subconjunto de R possível, onde essa função ela pode estar definida, onde ela não dá defeitos. A gente vai fazer alguns exemplos aqui para vocês entenderem o conceito de domínio. Por exemplo, imagine que eu tenho uma função bem simples aqui. 4x mais 1. Olhem para essa função. O domínio dessa função aqui vai ser o próprio conjunto dos números reais. Por quê? Porque como vai ser o conjunto mais amplo de R, não tem nenhuma restrição para x aqui. Qualquer número que você coloque aqui, que você substitua, qualquer número real que você substitua nessa função, ele vai ter um correspondente no contradomínio. Então, a gente disse que o domínio dessa função aqui é R. Então, o domínio de f é o próprio conjunto dos números reais e o contradomínio também. Bom, então, sempre o contradomínio vai ser o conjunto dos números reais. O domínio ele vai ser o maior subconjunto possível. Nesse caso aqui, o maior subconjunto possível é o próprio conjunto dos números reais, porque não tem nenhuma restrição aqui para o elemento x. Qualquer número que você coloque dentro dessa função f, ela vai ter um correspondente lá no contradomínio. Agora, por exemplo, se você pegar uma outra função, vamos pegar essa função g agora, g de x. E essa função g de x é dada por essa expressão aqui, 1 sobre x. E agora? Quem vai ser o domínio dessa função aqui? Observe que essa função ela vai ter agora uma restrição. Porque nem todo elemento do domínio ele vai ter uma imagem. Então, a gente tem que retirar esse elemento do domínio. Se vocês analisarem bem, eu vou fazer uma pergunta para vocês responderem no chat. Existe um número aqui que eu não posso colocar no lugar do x. Que número é esse? Qual é o número que, se eu substituir no lugar do x, essa função ela dá defeito? Que número é esse? Qual o número que vocês acham que é? Observe que eu tenho uma divisão de 1 sobre x. Eu posso colocar qualquer número real ali embaixo, no denominador. Eu posso colocar qualquer número, menos 1. Que número é esse? Que eu não posso colocar ali embaixo. Ian falou que é 1, mas 1 dividido por 1 é 1. Não tem problema. Então, a imagem de f, quando x é 1, é 1. Existe um número que vai dar defeito na maquininha, na função. Que número é esse? Qual é o número que você não pode dividir por nada? Quem é o número que não pode estar no denominador? Quem é? É isso aí, o zero. Não existe divisão por zero. Então, agora o meu domínio ele vai estar restrito. Ele tem uma restrição no meu domínio, né? Então, a gente fala que o domínio dessa função aqui, o domínio de f, são todos os números reais, ao que o x ele não pode ser zero. Então, esse é o meu domínio. Você poderia representar o domínio também da seguinte forma. O domínio vai ser todos os números reais sem o zero. R asterisco, né? Ou
Você poderia representar assim também, ó. R menos o elemento 0. Observe que aqui eu tenho um subconjunto de R, né? Então, nesse caso aqui, o domínio dessa função vai ser todos os números reais sem o zero. Porque o zero aqui, o zero ele não tem correspondente lá no outro conjunto. Então, qual é o número que dividido? Eu pego um número, 1. Aí eu vou dividir por um número, por um outro número. Isso aqui vai dar zero. Ou seja, existe solução para isso aqui? Não. Não existe. Não existe solução para isso aqui. 1 dividido por qualquer número dá zero. Que número é esse aqui? Não existe. Ele não tem solução isso aqui. Tá bom? Porque todo número dividido... se você tem um número 1, ou 2, ou 10, ou 1 milhão, dividido por um outro número, isso aqui dá zero, não tem solução. Então, o zero ele é retirado do domínio. Ele está fora do domínio. Ele não pertence ao domínio. Porque se o zero pertencesse ao domínio, todos os números reais eles teriam um correspondente em y, mas o zero não. Então, qual é o valor de x para isso aqui dar zero? Não existe. Então, isso aqui não tem solução. Logo, a gente restringe o domínio para todos os números reais diferentes de zero. Vamos tomar uma outra função aqui. Vamos pegar a função h de x igual a raiz quadrada de x. E agora? Agora eu pergunto para vocês. Qual o maior subconjunto possível de R em que essa função h está definida? O que é que não pode acontecer dentro da raiz quadrada? O que é que não pode acontecer dentro da raiz quadrada? Quais são os números que não podem vir dentro da raiz quadrada? Pensem aí. Bora lá, raiz quadrada. Quando você lembra de raiz quadrada? Quando a gente estudou lá em conjuntos numéricos, conjunto dos números reais, eu comentei para vocês a respeito das raízes de índice par. Raízes de índice par não admite como solução números que estão dentro. Que números são esses que não podem vir dentro de radicais de índice par? Números negativos, né? Por exemplo, não existe, né, raiz quadrada de -1, nem de -2, nem de -0,5. Né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, a minha função h ela vai ter o domínio restrito aqui. Que é a raiz quadrada de zero? Existe a raiz quadrada de zero? Existe, é zero. Então, significa que meu conjunto h, ele vai ter, aliás, a minha função h, ela vai ter como domínio todos os números reais, tal que eles são maiores ou iguais a zero. Então, qualquer número real maior ou igual a zero, sempre ele vai ter um correspondente. Né? Então, esse aqui vai ser o domínio da minha função. São todos os números maiores ou iguais a zero. Né? Poderia vir também na forma de intervalo. 0 mais infinitos. Tá bom? Então, essa função aqui, ela dá defeito em números negativos. Então, eu retiro os números negativos do meu domínio. Não pode. Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Não existe. Agora, se fosse raiz cúbica, ou raiz de índice par, se, por exemplo, você tivesse a função i de x igual a raiz cúbica de x, nesse caso o domínio seria todos os números reais. Domínio é R, tá bom? Então, nesse caso aqui, o domínio seria o conjunto dos números reais. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, não tem problema para índice par, porque existe raiz cúbica de números negativos, tá bom? Não existe para índice par. 2, 4, 6, 8, tá? Não existe, tá bom? Vamos fazer duas questões aqui para finalizar a aula.
Então, vocês entenderam o conceito de domínio? Se eu perguntasse para vocês agora, ó, função t de x. A função t de x ela é definida por 1 sobre raiz quadrada de x. Eu pergunto a vocês, gente, qual é o domínio dessa função aqui? Quem é o domínio? Qual é o conjunto mais amplo? Qual é o maior conjunto de R? Qual é o maior conjunto real onde essa função ela existe? Qual é o maior conjunto real em que essa função aqui existe? A pergunta é para vocês, respondam aí, enquanto eu pego aqui as questões. Encontraram o domínio? Não conseguiram achar o domínio dessa função? Da t de x? Quem seria o domínio dessa função aqui? Onde é que essa função está definida? Primeiro, eu tenho raiz quadrada. Então, se eu tenho raiz quadrada, os números têm que ser maior ou igual a zero, tá bom? Só que tem um outro detalhe aqui. Qual outro detalhe? O número está no denominador, então ele não pode ser zero. Então, quem seria o meu domínio aqui? Seria todos os números reais maiores que zero. Tá bom? Porque eu tenho raiz quadrada aqui embaixo, né? Então essa variável aqui não pode ser negativa. Então, o meu domínio vão ser todos os números reais, tal que o x é maior que zero. Tá bom? Por que, professor, que não pode ser maior ou igual a zero? Porque se for maior ou igual a zero, vai dar aqui 1 sobre zero. E 1 sobre zero não existe, né? Então, eu faço essa limitação. Então, o domínio dessa função t de x são todos os números maiores que zero. Não pode ser zero. Observe que tem uma certa diferença entre a função h e a função t. A função h, o domínio pode ser, o zero está no domínio. Porque raiz quadrada de zero dá zero. Não tem problema. Agora, a função t, observe que a variável está no denominador. E no denominador não pode zero. Então, 1 sobre zero não existe. Então, eu pego o zero e retiro do meu domínio. Então, meu domínio agora vai ser todos os números reais maiores que x. Para finalizar a aula, vamos fazer essas duas questões. Encontre as raízes da função real definida por f de x igual a x ao quadrado menos 10x. Quais são os valores de x que anulam essa função aqui? Quais são os valores de x que transformam essa função f em zero? Então, a gente vai resolver essa equação, né? X ao quadrado menos 10x é igual a zero. Quais são os valores de x que, quando eu substituo aqui, essa equação se anula, essa equação dá zero. Ó, a gente vai resolver isso aqui por fatoração, né? Lembrando que x ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x, né? Nessa parcela existe um fator comum. Quem é o fator comum em ambos os membros? O x. Então, eu coloquei em evidência, eu fatoro. Então, o que é fatorar? Fatorar é você transformar uma soma em uma multiplicação. Então, eu pego esse x e coloco em evidência, né? Então, x vezes x dividido por x, então sobra um x.
menos 10x dividido por x, como eu estou puxando esse x aqui para frente, né? X dividido por x dá 1, então sobra o 10. Isso aqui é igual a zero. Isso aqui é um produto de x multiplicado por x menos 10. Quando é que um produto dá zero? Quando um dos números é zero, né? Então, se você tem dois números que estão sendo multiplicados, e esse produto dá zero, significa que um número é zero ou o outro é zero. Isso significa que o x é igual a zero, ou esse outro número aqui, que é o x menos 10, é zero. Ou seja, você tem como solução x igual a zero ou x igual a 10. Então, quem são as raízes dessa função? 0 ou 10. Por quê? Porque se você for calcular o f de 0, vai dar 0, né? Então, f de 0 é 0 ao quadrado menos 10 vezes 0, que dá 0. E o f de 10 é 10 ao quadrado menos 10 vezes 10. 10 ao quadrado é 100, 10 vezes 10 é 100, e 100 menos 100 é 0. Então, os zeros dessa função é o 0 ou 10. 2. Encontre o domínio da função real definida por essa expressão. Bora lá. Agora aqui é com vocês. Olhem para essa função aqui. A variável está no denominador. Para ser função, para isso aqui ser uma função, existe uma restrição para denominador. Então, o denominador não pode ser quanto? O denominador ele não pode ser um número. Que número é esse que o denominador não pode ser? Perfeito, 0. Então, qual é o valor de x ali que anula o denominador? Quem é o valor de x que anula o denominador? Para aquele x menos 1 dar 0, o valor de x tem que ser quanto? Bora lá. Eu falei para vocês que esse cara aqui ele não pode ser 0, né? Esse cara aqui ele não pode ser 0. Então, significa que x menos 1 tem que ser diferente de 0. Logo, o x tem que ser diferente de quanto? De 1. Então, o x ele não pode ser 1. Por quê? Porque se você substituir o 1 aqui, 1 menos 1 dá 0. E 0 anula a função. Então, quem é meu domínio? O domínio são todos os números reais diferentes de 1. Então, acabou. Ele só está perguntando para você quem é o domínio dessa função. Logo, o domínio da minha função são todos os números reais. O x pode ser qualquer número real. Porém, o x ele não pode ser quem? 1. Porque se o x for 1, vai ficar 1 sobre 0, e 1 sobre 0, 0 não está definido. Tá bom? Ou você poderia escrever assim também. Ou o domínio vai ser R menos o elemento 1. Porque esse elemento 1 aqui ele dá defeito, né? Não existe. Porque se você for calcular o f de 1, quanto é o f de 1? Vai dar 1 sobre 1 menos 1, que é 1 sobre 0, e isso aqui não está definido. Não existe divisão por 0. Tá bom? E é isso, gente. A gente finaliza a aula de hoje. Amanhã, que é uma aula só, a gente faz os exercícios de aplicação desse módulo 17, tá ok? Domínio contra domínio, imagem de uma função,